Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast terapia. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre uma técnica, uma ferramenta milenar que eu utilizo dentro dos meus processos terapêuticos, seja em coaching integrativo ou em campos energéticos, para a pessoa entender melhor a sua essência e a sua persona, os movimentos que cada um faz dentro da vida, como vê o mundo e como atua no mundo. E muitas vezes nós criamos algumas armaduras, algumas fixações de acordo com a nossa personalidade. Então, nós vamos hoje falar, e aqui tem um convidado muito especial, o Lucas, está aqui conosco. O Lucas ele fez um atendimento comigo, né, justamente nessa ferramenta que é o Eneagrama. O Eneagrama quer dizer em grego 9 desenhos ou 9 pontos, né? E é uma sabedoria milenar. Tem indícios que 5.000 anos antes de Cristo já existia esse contexto desse autoconhecimento que o Eneagrama nos proporciona. Lá com Pitágoras, Sócrates, passou por algumas culturas, algumas religiões e até seitas secretas, né? O Eneagrama, então, quer dizer 9 tipos ou 9 desenhos, 9 formas de persona, de essência, e como elas se movimentam nesse contexto de quem eu sou, para onde eu vou, porque eu penso assim, porque eu sou diferente das outras pessoas, da minha própria família. Então, é isso que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje, para que vocês possam entender como vocês funcionam. Né, entender como o outro funciona. Foi trazido para o nosso Ocidente, né, como a Eneagrama das personalidades. E muitas instituições empresariais, né, internacionais se utilizam dessa ferramenta para mapear a psique humana, entender como a pessoa funciona e saber se para aquela função determinada da empresa, da instituição, ela cabe, ela é adequada, né, de acordo com o que ela pode doar com os objetivos e as finalidades empresariais, né? Então, vamos entender aqui que uma certa personalidade ela é muito boa para a área de vendas, para a área de comunicações, outra é muito legal e vai dar resultados produtivos na área dos equipamentos, né? Vai para as engenharias, enfim, nós vamos entender de um contexto muito geral, e aqui um exemplo com o Lucas, né, que foi aplicado o teste com ele, né, existem vários testes, mas eu utilizo um teste do Nicolai Cursino, né, com quem eu faço as minhas formações, que tem bases muito consistentes, né, e profundas para ter esse processo de avaliação. E o Eneagrama é muito legal, gente, que é você quem se identifica. Não é o profissional que vai dizer você é o número tal, você é o eneatipo tal, você é isso, não. É porque nós sabemos como nós funcionamos de acordo com o decorrer da nossa existência, né? E o que cabe como terapeuta, como coach integrativo, trazer isso para o atendido, para o cliente, né? É auxiliar ele se reconhecer, nada mais. Então, o Eneagrama é um processo de autoconhecimento, autodomínio, autocura, autoamor da sua essência e da sua persona. Nós acreditamos que nós nascemos uma essência divina, né? E no decorrer dessa desenvolvimento humano, da formação da nossa psique, nós vamos nos afastando dessa essência e vamos criando as nossas máscaras, inclusive os nossos mecanismos de defesa. Né? E aí, muitas vezes, traz até um desconforto para onde é que eu vou, as dúvidas e tudo mais, não é? É Não é verdade. assim, Lucas, que funcionou contigo? Fala um pouquinho aí. Assim, eu já tinha ouvido falar do Eneagrama, acho que mais ou menos uns 3 anos atrás, mas essa foi a primeira vez que eu realmente entrei, me envolvi num atendimento onde você proporcionou essa oportunidade e, assim, descobrir o seu eneatipo não só te ajuda
a entender o momento que você está vivendo agora, por exemplo, suas questões pessoais, questões financeiras, porque eu acordo dessa forma, cansado, porque que eu lido com certas situações do dia a dia dessa maneira, como também te dá formas de você sair dessa inércia. Algo, pô, eu tô vendo aqui, tem um problema, tem uma situação e eu quero mudar. Isso, graças ao seu atendimento, eu consegui já desenvolver pelo menos algumas coisinhas para me movimentar dentro desse gráfico que é o Eneagrama. Nós consideramos que o Eneagrama é um mapa da psique humana, né? E ele tem esse trabalho de ser interno, né? Olhar para si, mergulhar nas suas profundezas, né? E externo, quando nós abrimos os olhos e vemos que há outras pessoas ao nosso redor e que têm comportamentos distintos do nosso. E muitas vezes isso traz conflitos, né, Lucas, como nós conversamos lá no atendimento. Por que que eu tenho um conflito com pai, mãe? Como é que as minhas relações íntima-afetivas é sempre uma pessoa com determinada situação, né? Enfim, tudo isso foi conversado nesse atendimento com o Lucas, né? E isso muitas vezes traz um desconforto para todos nós pelo fato de que, nossa, será que eu estou errado? Não é, Lucas? Será que eu não sirvo? Será que eu estou com algum problema? Você começa Enfim. a se questionar, você começa a se verificar o que você tem a corrigir. Você começa a enxergar as suas imperfeições não como sendo algo parte de você, mas algo com que tem que ser trabalhado, tem que ser colocado na mesa. Beleza, tem um problema, como resolvê-lo? Isso. Né? E a partir do momento em que você vai conhecer, nós vamos falar aqui sobre esse eneatipo do Lucas, a pontuação que ele fez, né? E ele vai se reconhecendo nisso daí, nós vamos trazer aqui também para ele quais são os movimentos que ele precisa fazer para estar em equilíbrio. Essa é a proposta do Eneagrama, né? Me conheço, já sei como eu funciono e quais os caminhos eu devo começar a seguir, os movimentos que eu devo começar a fazer para estar bem em equilíbrio. Senão, o que acontece, Lucas? Nós vamos muitas vezes para as patologias, para as doenças, para o limbo, para a escuridão da nossa personalidade. Né? E assim, já comentei algumas vezes, pessoas que dizem assim, chorou. Então eu não sou louco, não sou louca, né? Acontece. Eu não tô, né? Eu não sou ruim. Isso é a essência de cada um de nós e está tudo bem do jeito que está. Nós não somos robotizados, nós não somos... não temos um piloto automático. Todo mundo é igual, não é assim, né? E dentro desse contexto que o Eneagrama também traz, bem místico até, nós vamos entender ali que Deus é tão maravilhoso naquilo que Ele constituiu para todos nós, que Ele vai incluir na nossa vida personalidades distintas da nossa, níveis distintos de personalidades do nosso, para o nosso processo de desenvolvimento humano, para o nosso processo de evolução e de melhoria. Né? E aí, quando nós não entendemos isso, dá os conflitos, os choques, né? Isso está em todas as áreas. Então, o Eneagrama ele vai servir para você como pessoal, profissional. Se você tem um empreendimento e quer escolher os teus colaboradores para ter resultados, finalidades positivas no seu empreendimento, você deve saber escolher quem você vai incluir ali, dentro da essência e da persona de cada um. Assim também, como lidar com o companheiro, a companheira, com os filhos, né, com a mãe, pai, com as relações sociais, enfim, o Eneagrama ele vai atuar em todas as áreas do seu desenvolvimento humano, inclusive financeiro, inclusive saúde do corpo físico, mental, emocional. Então, ele vai trabalhar esse contexto de uma maneira muito em equilíbrio. Né? Então, de um modo geral, o Eneagrama vai nos trazer essa proposta da sua psique humana, como você funciona, né? E é também legal falar aqui para vocês que nós podemos ser um dos 9 tipos ou eneatipos ou raios de personalidade.
Mas isso não quer dizer que o Lucas é um raio, um tipo, eneatipo, isso são sinônimos dentro do eneagrama, e várias escolas vão falar, né, denominar os números que ali existem de 1 a 9, de uma maneira muito peculiar, particular. Mas, geralmente, é tipos ou eneatipos ou raios, tá, de personalidade, de desenvolvimento humano. Né? E nem todo 7 é igual ao 7, nem todo 9 é igual ao 9. Há os subtipos, né, há os níveis diferenciados da sua personalidade. Então, há inúmeras formas de você se entender dentro do eneagrama. Então, eu sou uma personalidade X, mas eu tenho uma asa muito forte em tal outra personalidade. Isso é uma coisa que eu gostaria muito de saber, que é algo que eu entendi, mas não entendi, porque tem vários conceitos por trás da asa, certo? Isso. Como é que você pode explicar isso melhor pra gente? Isso. Lucas, você teve uma pontuação que nós já vamos falar aqui dela. E olha o que é interessante, Lucas. Em primeiro lugar, você pontuou uma personalidade, né? E aí, em segundo lugar, inclusive empate, você pontuou suas asas, que são um dos seus subtipos, né? E a gente vai falar com mais propriedade aqui. E não só isso, né? A questão do instinto também. Então, é muito pontual no que diz respeito você se identificar, beleza. Mas, assim, tem alguma coisa ali daquela outra, certamente é sua asa, porque a proposta do eneagrama é você fazer esses movimentos entre as suas flechas e asas, né? Foco também é você ir em todas essas outras personalidades daquilo que é benéfico de cada essência divina. Essa é a proposta. Entendi. Tá? Vamos lá aprofundar? Vamos lá. Começar Vamos um pouquinho analisar, né, o teste aqui do Lucas. Obrigada, Lucas, pela sua participação desde já, nada. viu? Estamos sempre aqui às ordens. Você é um querido. Lucas, então, o Lucas fez o teste, né? Fazendo uma pontuação aqui de afirmativas, pontuando 0 a 5. 0 não tem nada a ver com Lucas, 5 tem tudo a ver, e a gente dá todas umas orientações aqui. Ele fez uma somatória e nós identificamos as 3 maiores pontuações do Lucas, que pode ser um dos seus tipos, né? E aí ele vai se identificar nisso daí. Então, vamos lá, Lucas. Aqui nós temos a mandala do eneagrama, né? Só a borboletinha aí que é a minha logomarca. Mas se vocês jogarem no Google, no YouTube, vocês vão ter muitas informações, inclusive testes. Mas o que é interessante, gente, é você ter um profissional, né, que entenda verdadeiramente sobre eneagrama e possa te auxiliar. Nenhum profissional vai dizer que tipo você é. Você que tem que se identificar, tá? Se assim existir, é bem delicado esse movimento do profissional. Então, okay? não existe uma determinação prévia, é a partir da entrevista que é feita, com as perguntas que a gente responde, é que é determinado o nosso eneatipo. Exatamente. Tá? E você vai... de acordo com a tua vivência de vida, Lucas, né? Esse teste que nós trabalhamos, ele pede que você analise seu contexto de vida a partir dos teus 18 anos, até os 25, ok? Mas você pode ir lá na tua infância, né? Porque a gente já consegue identificar traços da personalidade lá na infância, ok? E aí nós falamos aqui do 1 ao 9, que tem, né, a sua essência divina, que é o que está em azulzinho, e tem ali que nós chamamos de vícios emocionais, ou pecados capitais, né, ou as suas sombras, né, e aí nós vamos ter também no vermelhinho, para cada um desses, o que é mais forte. As pessoas podem dizer, como foi seu caso, eu tenho um pouquinho de cada, aí traz essa dúvida. E nós costumamos dizer assim, né, Lucas, veja o que é mais forte em você. Né? Porque muitas vezes você pode estar indo lá na sua asa ou na sua flecha, não está conseguindo se identificar porque está indo muito lá nas suas fixações, nos seus mecanismos de defesa, porque a vida está te levando para esse processo. E você nasce,
E você vai se desenvolvendo na sua essência divina, naquele raio de personalidade. Você não muda, ok? Então, eu estou aqui num nível tal e eu vou aspiralando graus elevados da minha essência. Entendi. Né? A tônica é nós voltarmos para a nossa essência. Tá? E vamos lá. O Lucas pontuou aqui com 24 pontos o Eneatipo 7. Tá? Então, o Eneatipo 7, o que está ali, Lucas? O que ele é? E você me fala um pouquinho se é isso mesmo. Entusiasta. Muito, bastante entusiasta. Na verdade, em tudo que eu faço com muita, digamos assim, eu acho que euforia. Eu sou meio eufórico, muito explosivo nas coisas que eu faço. É o entusiasta. O 7, ele está na tríade dos racionais. Tá? E são pessoas, e vai ver se você se identifica verdadeiramente, né? Porque nós já fizemos um trabalho anterior, mas para que as pessoas possam entender como funciona. O 7 é o entusiasta, é o eufórico, é o extrovertido, né? Ele faz várias coisas ao mesmo tempo. Demais. Ele está aqui, está ali, né? Então, ele pode ser até considerado, muitas vezes, um hiperativo. Acho que eu não cheguei nesse ponto. Ainda não. Mas de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de ter que fazer algo. Ele sempre busca, também é considerado o aventureiro, né? Digamos assim, um pouquinho, mas de vez em quando tem umas aventuras aí que dá pra fazer nessa vida aí. No sentido de você ir para vários ramos de atividade profissional, né? A personalidade 7, ela tem essa disponibilidade, esse é o termo, de atuar em vários segmentos. Né? Ela tem muita iniciativa, como nós dizemos, mas tem pouca acabativa, dependendo do nível do estado em que ela está, da sua consciência, tá? Então, o 7 é aquela pessoa extrovertida, alegre, né? É o aventureiro, ele é a alegria divina, a alegria do Criador. Né? O que vai levá-lo para as suas sombras? Que ali, o que é a sua sombra? É a gula. Não é a gula só de comer, não se trata apenas disso. É a gula de querer se preencher de algo, de um vazio existencial. Verdade. Então, eu estou aqui nessa profissão, não está legal, eu vou buscar uma outra, não está legal, vou buscar uma outra. Eu estou aqui nessa relação com uma pessoa, não está legal, vou buscar uma outra. Sempre está nessa busca, nessa aventura de se preencher e muitas vezes até ele se torna consumista, né? Porque ele quer ter e esquece de ser verdadeiramente. Em níveis muito baixos da sua personalidade, Lucas, é uma pessoa que vai ter várias relações íntima-afetiva, é uma pessoa que vai iniciar vários cursos e não vai concluir, é uma pessoa que vai para várias áreas de formação e não consegue entender, vai para a área de humanas, vai para a área de exatas, vai para várias áreas e não conclui. Ele tem essa facilidade de caminhar em várias áreas do conhecimento humano. Né? Mas tem uma dificuldade de se aprofundar, de ir na raiz da situação. Conversar com uma personalidade 7 e ver aí se você vai se identificando. Eu sei, porque já estudou o software, já estudou a tecnologia. Tem situações onde eu mesmo me deparo com coisas, vamos lá, me deparei com um assunto totalmente novo, eu vou lá, estudo, assim, para ter um conhecimento naquela área específica, mas não é algo que eu me aprofundo, é só para, digamos assim, eu não boiar na conversa, meio para não ficar sem assunto. Seria mais ou menos isso. Mas tem algumas áreas que eu me aprofundo realmente, que eu trabalho com produção musical, sou DJ, sou produtor musical, estudo engenharia de áudio, acho que desde meus 12 anos, acho que é a única área assim que eu, digamos assim, eu iria a fundo enquanto tiver conhecimento, eu tô metendo a cara ali. E olha que interessante, Lucas. Por quê? Porque é algo muito dinâmico, não é? Tô sempre aprendendo alguma coisa nova. E também outras coisas relacionadas ao conhecimento também. São coisas assim que você sempre tá aprendendo algo novo. E isso te satisfaz? Sim.
né? Traz uma questão de latente, eu estou vivo, energia, Isso, energia. de certa forma, dá um propósito, né? Me deixa um pouco mais tranquilo, como se eu tivesse realmente no caminho certo. Isso. É. E, é claro, a gente não vai adentrar em muitas questões mais íntimas, mas fale aquilo que verdadeiramente for necessário para as pessoas entenderem um pouquinho o teu funcionamento e por que você pontuou o 7, né? Então, tem perguntas que, na realidade, são afirmativas nesse teste, não são perguntas, né? Que diz assim, nossa, tem tudo a ver comigo, eu realmente funciono assim. Né? Então, o 7 ele vai ter esse contexto de funcionar nessa energia de realização, de aventura, de alegria, tá? E aí, ó, em níveis mais baixos da sua personalidade, Lucas, vai ter essas situações um pouco desagradáveis. O 7 ele tem essa questão de não querer olhar para a realidade, não querer olhar para a tristeza. Ele foge da tristeza. Acontece. Acontece situações que diversas vezes eu tava cometido ali por momentos bem ruins da minha vida e eu tive que procurar válvulas de escape. Acho que esse seria o termo mais fácil. Seria estar na casa dos amigos, sair pra festa e tal. Mas depois de um tempo eu fui entendendo, inclusive com o Enneagrama, eu entendi um pouco disso aí. O fato de eu fugir das situações que eu estava me encontrando naquele momento. Essa dificuldade de encarar uma realidade que é triste, porque você é muito alegre, extrovertido, expansivo, né? Em alguns momentos da tua vida, Lucas, como você se deparou com a tristeza? Como foi para você? Bom, eu já tive, acho que como todo mundo já teve diversos momentos tristes, mas assim, devido a eu ter um envolvimento emocional com coisas e pessoas, eu acho que eu tenho um envolvimento emocional muito fácil. Eu acabo criando apegos, são coisas assim que realmente me deixam fora de mim. Parece assim que eu mudo uma chave dentro de mim, onde toda aquela alegria, aquela euforia que eu estava sentindo se foi e ficou só um vazio, exatamente como você falou. Você tem dificuldade de chorar? Tenho. Hoje, acho que quando era mais novo, não tanto, mas hoje eu tenho. Tipo assim, eu não consigo aliviar tão fácil as tensões. Eu faço meditação, busco assistir um filme quando eu tô me sentindo mal. São meus processos que assim, autoterápicos. São uma coisa que eu faço assim pra eu me sentir bem. Ler um livro, jogar um videogame, conversar. Mas assim, chorar é algo assim, muito pessoal. Parece assim que eu não consigo mais ter esse contato comigo mesmo. Tudo características do 7. Então, o 7 está nessa tríade dos racionais, como nós falamos anteriormente. Você pensa muito rápido e verbaliza muito rápido. Você é agitado, você é extrovertido, dinâmico. Tudo isso são características que correspondem a você? Sim, sim. Corresponde muito. Se você se identifica com o 7, Lucas? Totalmente. Eu acho que é o que mais está latente. Acho que tanto também as asas, mas o 7 tá gritando. Vou te falar então, Lucas, e aí você dá uma olhadinha sobre isso. Ó, temos aqui o Lucas como 7. Você consegue perceber aqui, e os telespectadores também, que aos laterais do Lucas, né, aquilo que está ao seu lado, as suas asas que nós chamamos, né, o que está à direita e à esquerda. Quais são as numerações do eneatipo, Lucas? Bom, temos aí os O 6 e o 8. Isso. Um é a lealdade e o outro o poder. Tem a sombra também, que é a luxúria e o medo. Perfeito. O que é essa tônica das asas que o Eneagrama nos diz? Que nós, para alçarmos voos em equilíbrio, nós temos que desenvolver as nossas duas asas. Então, ter o que é benéfico de cada uma dessas personalidades que estão nas tuas laterais, ok? Essa é a tônica do Eneagrama e é o movimento que você precisa fazer para estar bem, tá? O 8 é uma asa sua que ele também está ele está na tríade dos instintivos.
né? E qual é a proposta para você, Lucas? É que você traga essa questão do poder que o 8 tem, da liderança, da assertividade, tá? A personalidade 8 é a personalidade líder nato, né? E qual é a proposta que nós trazemos aqui para você estar em equilíbrio? É ir nessa sua asa 8, assertivo, ok? O outro que está ali na sua também como asa é o 6. O 6 ele também está na tríade dos racionais, ok? Então, qual é a proposta do movimento que você precisa fazer no 6? Né? É ser mais analítico, né? Pensar mais antes de fazer algo. O 6 é o leal, é o escudeiro, tá? Tem até um contexto de cético, mas esse ceticismo dele é porque ele vai fazer algo que verdadeiramente ele analisou. Ele não vai no impulso do 7, ok? Então, o que é bom, tá, das tuas asas é o que você precisa trazer para o teu contexto, né? Então, você pode estar muito numa asa e menos na outra, ou pode não estar indo nas suas asas. Isso são os eneatipos, né, que trazem os subtipos do seu desenvolvimento. Certo. Tá? Então, você, inclusive, pontuou em segundo lugar o 8, né, com 19 pontos. Ok? Então, você pode estar indo muito lá na tua asa 8. Tá? Essa questão da assertividade, né, do impulso que o 8 tem, de querer realizar, tá? De ser instinto, visceral, de trazer e pôr para fora. Isso é bem bacana, tá? Mas tu não pode esquecer aí de desenvolver a tua outra asa, que é o 6. Ok? Parte da lealdade. Né? De ser mais analítico. O 6, ele vai fazer algo quando ele tem verdadeiramente certeza. Tanto é que ele é muito questionador. Questiona a si mesmo. O que eu vou fazer vai ser benéfico? O que isso vai me beneficiar? Beneficia as pessoas também que estão ao meu redor? Né? Então, antes de dar um passo, o 6 ele analisa. Tá? Então, o 8 é assertividade, é liderança, é impulso. Tá? O 6 é analítico, é introspectivo, ele também é racional, mas ele analisa bastante antes de dar os passos e se questionar verdadeiramente nesse movimento que tu faz dentro da tua essência 7, ok? Entendi. Tanto é que o 6 você empatou com outros, mas o 6 foi a tua terceira maior nota, vamos dizer assim. Tá? Precisa desenvolver mais verdadeiramente se você quer estar em harmonia, em equilíbrio. Tudo bem? Entendi. Isso são as asas. Ficou claro para você? Ficou bem claro. Perfeito. Muito obrigado. Perfeito. E tem mais outras questões também para nós analisarmos aqui dentro do comportamento, né, dentro desse teste de Eneagrama do Lucas. Você vê aí as flechas, né, Lucas? A flecha do 7 vai para onde? Bom, a flecha do 7 tem a perfeição ali e tem também apontando para ele o conhecimento. Isso. Olha, outros movimentos que você precisa fazer. Essas flechas, né, elas vão justamente dizer os caminhos também que você deve fazer para estar em equilíbrio, em harmonia. O 7, ele precisa ir lá muito no 1. O que é 1? A perfeição. O que você aprende com 1 também, ele está na tríade dos instintivos. O que você aprende com 1? A disciplina, a organização. Tá? O 1, ele é metódico. Né? O 7 não, vamos fazer, vamos acontecer e vai fazer aí. O 1 vai dizer assim para você, você precisa ter um contexto de organização, de disciplina. Tá? É isso que o 1 vai te trazer. Ok? Então, dá uma olhadinha também sobre isso. Né? Esse movimento para que você esteja bem. Tá? Qual é a outra personalidade ali que a tua flecha se contrapõe, né? O 5. É o que ali, Lucas? Conhecimento. O 5 também é considerado o observador. Ele está captando tudo que está ao seu redor, mas ele
é muito introspectivo. Enquanto o 7, o 5 também está na tríade dos racionais, 7, 6 e 5. Tá? E, presta atenção, Lucas. Tu és uma essência 7, precisando desenvolver ali a tua personalidade, né, o que é bom do 6, que também é racional, certo, analítico, e também a tua flecha vai lá na racionalidade do 5. 7, 6 e 5 estão na tríade da inteligência humana dos racionais, mas cada um dentro das suas características particulares. O 7, ele pensa muito rápido, expõe muito rápido, verbaliza muito rápido, né? E muitas vezes até se atrapalha nisso. O 6, ele vai ser racional e muito analítico naquilo que ele vai estar pensando, ok? E o 5, o que ele vai te trazer? Um contexto de introspecção. Observação, introspecção para a ação. Ok? Então, ele é muito racional. Dos mais racionais da tríade aí, dos racionais, é o 5. Então, ele é mais observação para a ação. Ok? Entendi. Então, esses movimentos das tuas asas, das tuas flechas, Lucas, é o que tu precisas trabalhar para que você fique bem verdadeiramente. E, o 5, né, você quase nem... foi a menor pontuação que você teve. Tá? Se você, sendo um 7, né, ir lá na sua flecha 5. Introspecção, análise, racionalidade, que você já tem, mas fazer esse movimento analítico do 6, ok? E entender as estratégias para a ação. Então, trazer mais o silêncio, que o 7 tem essa dificuldade de silenciar. Verdade. Tá? Lucas, conseguiu entender esse movimento que tu precisas fazer dentro da tua personalidade? Consegui, sim. E é algo assim que vai levar um tempinho para trabalhar, mas eu acho que eu me dedicando vai trazer bons resultados. Isso. Sim. Muito obrigado. Lucas, não é da noite para o dia, é pontual, mas começa a fazer esses movimentos. Tá? O 7, por exemplo, é muito bacana você fazer atividades ao ar livre. Tá? Uma caminhada, uma corrida, né? O 7 é bacana porque ele tem que colocar para fora toda essa energia que ele tem. Mas, em contraponto, Lucas, nós indicamos a meditação, o relaxamento, tá? Que vai trazer essa questão da introspecção, de se analisar, observar, de focar, tá? Para seguir uma disciplina e concluir aquilo. Né? Uma outra... sugestão que nós damos para nós finalizarmos aqui, eu vou abrir para você fazer algum tipo de pergunta, alguma dúvida que você tiver, é trabalhar justamente com uma agenda, né? Colocar um quadro, né? Para você saber o que precisa fazer, você ter disciplina dos dias da semana do que você vai fazer, né? Então, 2 vezes por semana eu faço uma atividade ao ar livre, 2 vezes por semana eu faço um processo de meditação. Né? Então, ter essas questões muito pontuais, disciplinares. Utilizar a tecnologia, por exemplo, a agenda do teu celular. Okay? Trabalhar com cores, porque o 7 é muito lúdico, é muito dinâmico. Tá? Buscar essa disciplina, né? Foco, né? Análise, okay? Assertividade, e aos poucos. Vai fazendo nos teus momentos, mas vai fazendo esse movimento para que você fique verdadeiramente bem. Ok. Tudo Muito bem? Obrigado. Alguma dúvida? Não, só tenho a agradecer pela consulta, pelas dicas. Acho que foi ótimo estar aqui. E, inclusive, pessoal, recomendo para todo mundo que quer se conhecer melhor. É muito bom e é isso. Obrigada, Lucas. Nós agradecemos a tua participação, de expor aí algumas questões da tua vida, né? Estamos à disposição, né? O processo realmente é de auxiliar você a trazer esse equilíbrio para a tua existência, né? Dentro da tua essência, né? E dentro dessas sombras que todos nós temos, e está tudo bem, né? E fazer esses movimentos de equilíbrio, de ascensão, de melhoria. Só agradecer. Vai ficar gravado aí no YouTube. Acessa aí para você se inscrever e observar tantas outras técnicas que nós vamos expor aqui.
tem aí nas nossas redes sociais os nossos contatos, estamos à disposição. E amanhã, sexta, sábado e domingo, nós vamos ter Enneagrama Experience 1 aqui em Manaus. É um evento com uma metodologia muito específica para trabalhar todo esse desenvolvimento e equilíbrio do ser. Nós super agradecemos e só vem ser melhor. Beijocas!